Em uma conversa de Jesus com Nicodemos, um dos principais dos fariseus, segundo o evangelista João, quando Nicodemos faz uma afirmação de Jesus, chamando-o de mestre, afirmando que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se não viesse de Deus a condição para que todos aqueles atos de Jesus fossem realizados. E Jesus diz uma coisa a Nicodemos que o deixa perplexo. Ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele é necessário para que se desfrute de tudo aquilo que Deus trouxe a nós através da pessoa do seu Filho amado, Cristo Jesus. Quem não nascer de novo não pode desfrutar plenamente de tudo aquilo que Deus preparou para nós, pessoas, seres humanos, que deveriam ter desfrutado de tudo isso antes da morte ter se instalado. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo 3, e um texto muito conhecido, o verso 16, mas não apenas o verso 16, nós vamos até o verso 21. As Escrituras dizem assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Nós vamos orar. Senhor, que grande amor é esse que o Senhor nos apresenta através da pessoa de Jesus Cristo. Um amor tão profundo, Senhor, que envolveu a encarnação do Filho, tornando-se pessoa como nós, envolveu sofrimento, envolveu injúria, envolveu escárnio, envolveu morte. Senhor, tudo isso para que nós pudéssemos estar com o Senhor como estamos agora. E para que nós conhecêssemos uma comunhão que, sem esse ato maravilhoso de amor do Senhor na pessoa do teu Filho amado para conosco, não seria possível. Obrigado, Senhor. A nossa gratidão, Pai, pelo gesto, pela atitude, pela realização de tudo aquilo que nós somos hoje. Senhor, continuamos pedindo do Senhor bênção para os irmãos que estão passando por dificuldades na saúde. Continue, Senhor, pedimos a fortalecer suas vidas, a sustentá-los, Pai, a renovar cuidados sobre eles e sobre a família que os tem acompanhado nesse tempo em que até mesmo, Senhor, a possibilidade de outras pessoas estarem juntos se torna inviável. Senhor amado, abençoe os nossos irmãos que estão enlutados também, pessoas que têm perdido a vida semana após semana, Pai, por causa da contaminação que está acontecendo. Amado e grandioso Deus, continue a cuidar dessas famílias, a cuidar, Senhor, de muitas pessoas que estão passando por dificuldade com a falta de emprego. Senhor, use o teu povo, a cada um de nós,
para amenizarmos o sofrimento e a dor dessas pessoas, Pai. E pedimos mais uma vez que nesta noite o Senhor nos conduza no estudo da Tua Palavra. Sim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos para um ato de louvor e daqui a pouco voltamos para continuar estudando a Palavra do nosso Deus. Voltamos então para estudar a palavra do nosso Deus. Em 1986, eu estava no segundo ano do seminário, tive uma conversa na porta de casa com um rapaz ainda bem novo. E esse rapaz, eu o conheci ali naquele momento, ele me perguntou se eu acreditava que o inferno existia. Nós tivemos ali uma conversa, olhando para a palavra de Deus, olhando para o entendimento que a palavra de Deus trazia, e ele me afirmou que ele não acreditava no inferno. E nós ficamos no impasse. Eu afirmando que o inferno existe e ele afirmando que o inferno não existe. E é bem próprio pensarmos sobre isso, porque quando nós falamos sobre o destino final da nossa vida, o que vai acontecer depois da morte, o que teremos como resultado posterior, é inevitável às pessoas. Nós podemos não crer,
Mas não podemos deixar de pensar. Nós podemos crer e também não podemos deixar de pensar sobre isso. E no final da nossa conversa foi da seguinte forma: eu disse a ele que se ele estivesse certo, eu, depois da morte e depois do julgamento que haveria de acontecer, ou haverá, eu seria condenado, aniquilado e simplesmente não existiria mais nada. Por outro lado, se eu estivesse correto e não ele estaria amargando uma situação de sofrimento por toda a eternidade. As concepções podem variar, mas nós não temos como deixar de pensar sobre esta questão. Eu quero tratar um pouco, juntos nesta noite, sobre isso. Estamos falando sobre o final de todo o processo da redenção de Deus. Estamos falando sobre a glorificação, estamos falando sobre a consumação do processo redentivo. E quando nós então falamos sobre o final, estamos falando sobre escatologia, ou os eventos que estarão acontecendo no final de tudo, estamos falando dos eventos futuros, nós precisamos pensar a este respeito. Qual será o destino final, tanto daquele que as Escrituras chamam de justo e daqueles que as Escrituras chamam de ímpio? Vamos olhar um pouco esta situação e esta realidade dentro das Escrituras. Seguramente esse não é um assunto desejado por muitos, mas nós não podemos deixar de considerá-lo, nós não podemos deixar de olhar para o que as Escrituras nos afirmam, nós não podemos deixar de olhar para este contexto e para esta situação e circunstância. Então, tudo vai começar quando nós falamos então sobre a glorificação, no retorno da pessoa de Cristo Jesus. Acontecerá a ressurreição, estamos falando sobre isso, essa é a terceira parte. E dentro dessa terceira parte, quando nós falamos sobre a ressurreição, que vai trazer o início de todo esse processo no retorno de Cristo Jesus, falar um pouquinho e pensar sobre o estado final do justo e do ímpio. Começamos aqui. Quando nós falamos sobre estado final, nós começamos falando, de fato, a respeito da morte, porque a morte já define o início desse estado final. Depois da morte, não há condição absolutamente de mudança ou alteração do estado que alguém viveu aqui no seu relacionamento com Deus. Então, nós temos a morte e temos a ressurreição. E o que há entre a morte e a ressurreição, estudamos na semana passada, nós chamamos de estado intermediário da alma, ou o estado da alma entre a morte e a ressurreição, que é certa e é segura. Então, o estado intermediário da alma, ele desemboca na ressurreição. Ali vamos ter um ponto final. E a ressurreição leva diretamente ao estado definitivo das pessoas no seu destino final. Aqui há uma distinção entre estado intermediário da alma e estado definitivo das pessoas. A alma, ela está num estado definitivo na morte. E vamos lembrar que a ideia de alma não é só a ideia de um espírito impessoal. Quando nós falamos em alma, nós falamos no próprio ser que está agora na morte. A morte significa a separação entre a parte física e a parte não física. E essa parte não física, a alma ou o espírito, ela está consciente, está vivendo
o estado de gozo ou sofrimento, mas o estado de perfeita consciência. Então, quando eu falo aqui de estado definitivo das pessoas, eu estou me referindo agora ao estado definitivo da alma e o estado definitivo do corpo, porque a ressurreição do corpo já aconteceu. Então, não é apenas alma. Agora aqui é ser humano, agora aqui é pessoa. Então, o estado intermediário da alma termina quando a ressurreição acontece, trazendo a pessoa, então, na integridade do seu ser, agora alma e corpo juntos novamente, voltando a ser uma pessoa. Vamos falar sobre essa questão. Qual é o estado final do justo e do ímpio? Vamos pensar um pouco sobre isso. É preciso fazer uma distinção aqui. É necessário que ela aconteça para uma melhor compreensão do que nós estamos tratando. Essa distinção ela envolve dois aspectos. Primeiro, a questão do estado da pessoa diante de Deus. E depois a sua condição. Uma distinção entre estado e condição é o que eu quero fazer para vocês aqui. Né? Então, quando nós falamos em estado, eu falo a respeito dessa expressão aqui, eu estou afirmando aqui, dentro do estudo sistemático da teologia, sobre uma relação legal. Qual é o estado da pessoa diante da lei? Diante dos ditames de valores legais que existam? Para clarear para nós essa ideia, eu vou trazer aqui uma ilustração, né? Um exemplo do que significa o Estado dentro de uma relação civil ou dentro de uma relação legal, dentro de uma relação judicial. Né? Um bom exemplo para entendermos essa questão de Estado civil está na relação do casamento diante da legislação do nosso país. Dentro da legislação do nosso país, nós temos 4 estados que envolvem as pessoas civilmente. A pessoa civilmente, ela pode estar no seu estado de solteira. Perante a lei, ela está solteira, ela não tem um contrato de casamento estabelecido. Ela pode estar com esse contrato de casamento firmado, ela está no seu estado de casada civilmente, ela pode estar no seu estado de divorciada civilmente, ou ela pode estar civilmente no seu estado de viúva, eu disse 4, mas temos um quinto, ou separada judicialmente. Esse quinto, quando eu estava olhando, pesquisando um pouquinho, deu para perceber que, segundo alguns juristas, ele tende a desaparecer, já que o divórcio hoje tem exigido muito pouco para que ele aconteça. Basta que 2 pessoas queiram se separar, agora não será uma separação de corpos, não será apenas uma separação judicial, mas eles estão em um caminho muito fácil para que a separação definitiva entre eles, ou essa quebra de contrato, aconteça estando divorciados. Então, perante a lei, qual é o estado de cada pessoa? Bem, ela estará no seu estado de solteira, casada, divorciada, viúva ou judicialmente separada. Essa é a sua condição civil, essa é a sua condição diante da legislação do nosso país. Quando falamos, então, com relação a Deus, não é diferente. Qual é o estado da pessoa segundo a lei de Deus diante dele? Mas antes disso, vamos falar sobre a condição. A condição, ela diz respeito à maneira como se está vivendo dentro do estado civil.
Bem, a pessoa é solteira. Como ela está vivendo dentro desse estado de solteira? Ela está bem? Ela está contente? Ela está satisfeita? Ou não? Ela está, não está bem, está se sentindo só, está se sentindo triste, está se sentindo rejeitada. Como é que ela está no seu estado civil de casada? Ela está com um bom casamento, a sua condição é boa, ela está feliz. Ou não, ela está triste, ela está se sentindo, como muitos afirmam, sufocada. Como é que ela estará dentro do seu estado civil de divorciada? Bem, está bem, ela se viu livre agora de um peso. Ou não, ela não está bem porque ela não queria que o divórcio acontecesse. Como que ela está no seu estado de viuvez? Bem, ela está bem, porque ela tem toda a confiança no que aconteceu com o seu esposo, ela tem a sua família, os filhos, netos, e ela está bem apesar da saudade. Não, ela está triste, porque perdeu parte de si, metade de si, e isso está trazendo tristeza e não há o que possa trazer um completar da vida, mesmo com os filhos e com os netos. Ou então, judicialmente separado. Como é que está? Tá bem, para mim está tudo muito bem, está muito ótimo, tudo tranquilo, tudo legal. Estamos aí, cada um para o seu lado e vamos tocando a vida. Não estou bem. Para mim, ou nós estamos casados ou nós estamos divorciados. Né? Então, o estado civil de separado não me deixa bem, a minha condição de não estar bem. Então, aqui eu creio que dá para nós entendermos essa distinção entre estado e condição. O estado diz respeito à questão civil, como se está diante da lei, diante da legislação. A condição é como se está dentro do estado que se vive. Né? Essa distinção ela é importante, porque ela envolve também a nossa relação diante de Deus. Né? O que eu disse agora a vocês. Como está o nosso estado diante a nossa condição diante do nosso estado? É boa? Ela é ruim? Malemar? Mais ou menos? Ou ela é indiferente? Bem, quando nós falamos sobre o justo e sobre o ímpio, essa relação também acontece. E vejam só, quando nós falamos então sobre o estado final, nós estamos tratando da relação final entre a pessoa e Deus. O estado final dos justos é descrito como um estado de não condenação. Estamos pensando, nos referindo aqui à condição de morte e à vinda de Cristo. Tá? A pessoa depois que morreu, ou então quando Jesus voltar, ela estando viva. Não estou fazendo uma referência aqui à nossa caminhada de vida aqui entre de uns para com os outros, mesmo sabendo que aqui esse estado e essa condenação elas estão presentes. O estado de uma pessoa aqui sem Deus é um estado de condenação. Com Deus é um estado de não condenação. Então vejam só, o estado final dos justos é descrito como um estado de não condenação. Vamos para o texto que nós lemos? Vejam só o que Jesus disse em João 3. Quem não nele crê não é julgado. Né? E há uma razão para isso e nós vamos ver. Quem nele crê não é julgado, se não há julgamento, né? Não há condenação. Se não há julgamento, é porque não houve uma violação da lei. Né? Não há por que julgar alguém se ele não cometeu nenhuma infração. O estado final dos ímpios é descrito como um estado de condenação. Aqui nós temos, então, um contraste. Legalmente, o justo ele não tem por que ser condenado.
não há, não há uma quebra da lei para que ele seja julgado e seja condenado. Por outro lado, o ímpio, ele está condenado, porque ele violou o aspecto legal, foi julgado, foi sentenciado e foi condenado. Então vejam agora o mesmo texto. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o que nos chama a atenção está aqui. Qual é o julgamento? A pessoa estará diante de Deus, condenada ou não, dentro da sua relação de confiança, de aceitação e de fé. Jesus disse: a luz veio ao mundo, ele está se referindo a ele mesmo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Significa que a relação de condenação ou não está ligada diretamente a amar ou não a luz que veio ao mundo, amar ou não a pessoa de Cristo Jesus. Vejam o que Jesus afirma, então, quando na sua conversa com Nicodemos. Há uma relação estabelecida legalmente. E nós olhamos para as Escrituras e nós vemos que se alguém conseguir cumprir perfeitamente todos os aspectos legais, não há por que ser julgado e não há por que ser condenado. Se ele não conseguir fazer isso, se ele não conseguir cumprir todos os preceitos da lei, ele então será julgado e ele será condenado, porque ele não conseguiu cumprir a lei, significa que ele violou a lei, e no violar a lei ele torna-se culpado. É por isso que Jesus faz essa afirmação em João no capítulo 3. Quem nele crê não é julgado. Quem creu, ele não será julgado. Não há razão para o julgamento. Quem não creu foi julgado, sentenciado e foi condenado. A pena, então, ela é executada. Irmãos, a relação para com o nosso Deus envolve de maneira muito direta o nosso relacionamento com Cristo ou não, e é coisa muito séria. Jesus afirmou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Condenação é algo sério diante da pessoa do Deus Todo-Poderoso. A gente volta a Gênesis e lá em Gênesis nós encontramos a razão para o que Jesus está afirmando aqui. Nós vamos para Gênesis quando da criação, quando da queda do ser humano, e lá nós encontramos uma afirmação muito clara vinda da parte de Deus. Deus disse: temos um acordo. O nosso acordo é o seguinte: vocês vão se relacionar comigo e vão desfrutar de tudo aquilo que há de melhor. Jesus está falando para Nicodemos aqui: desfrutar de tudo que implica no relacionamento com Deus dentro do seu reino. Então, o Pai afirma a nós, através de Adão e Eva, que teríamos tudo aquilo que de melhor poderíamos ter como pessoas. Ele faz essa afirmação. E quando faz essa afirmação, ele traz, então, dentro do acordo, dentro da aliança que foi estabelecida, os termos dela. Ele diz o seguinte: vocês terão tudo, mas terão que ser obedientes. E a obediência está aqui. Tudo está à disposição de vocês, menos a árvore que está plantada no centro do jardim. Menos esta. Podem comer de tudo, fiquem à vontade, mas não comam do fruto dessa árvore.
A partir do momento em que comerem, vocês serão condenados à morte. A sentença será essa. Uma lei foi estabelecida. A lei que foi estabelecida implicava numa relação de obediência, e essa relação de obediência lhes daria, ou daria a nós, o direito de desfrutar de tudo aquilo que de bom Deus preparou e estabeleceu para nós como ponto maior da sua criação, como aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Por outro lado, a desobediência traria uma sentença que é a pior de todas elas. Estaríamos agora vivendo debaixo da condenação de Deus, com a sua ira, com o seu justo juízo, e trazendo a pior dor que existe para a vida humana, a separação. Separação uns dos outros, a morte qualifica isto. Separação da alma ou espírito do corpo, a morte física, que consequentemente traz separação entre nós. A separação entre nós e Deus no sentido de comunhão. E uma separação maior, que é o que as Escrituras chamam de segunda morte, que diz respeito ao que nós devemos estudar um pouco mais à frente, que é a relação da condenação eterna. Meus irmãos, há uma situação legal estabelecida aqui. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Paulo nos ajuda muito a entender isto em Romanos 3, 6, 22 e 23. Ele diz: agora, porém, já libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, é o pagamento ou a dívida contraída diante de Deus. Salário implica em pagamento. Em pagamento de alguém que deve por um ato que foi realizado. Então, nós devemos a Deus o pagamento pelo nosso ato de desobediência. E agora, como pagaremos? Esta é a questão que envolve o relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Então vejam o seguinte: há uma dívida contraída. Há uma dívida, não podemos fugir disso, olhando para as Escrituras. Ora, vejam que a dívida do ímpio fica com ele. Ele tem essa dívida com ele e ele vai carregar essa dívida consigo e vai ter que pagar essa dívida para com Deus. Não há como fugir disso. Então, o ímpio, ou aquele que não tem um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, tem uma dívida que ele carrega consigo e vai chegar diante de Deus e vai ter que quitar essa dívida. Por outro lado, nós temos o justo. A dívida do justo não fica com ele. A dívida do justo foi contraída agora pela pessoa de Cristo Jesus. Então, enquanto a dúvida do ímpio é carregada consigo, a dívida do justo é carregada por Cristo. E essa é a razão por que Jesus faz a afirmação em João 3. Quem crê não será julgado, porque não existe dívida. Se não existe dívida, não existe razão nenhuma para estar diante do tribunal. A dívida está em Cristo. O salário do pecado é a morte? Sim, o salário do pecado é a morte. Jesus morreu porque levou consigo a nossa dívida e quitou a nossa dívida diante do Pai. A dívida daquele que está vivendo em Cristo Jesus. Por outro lado, aquele que não está vivendo em Cristo Jesus continua carregando a sua dívida e vai ter que acertar as contas com Deus. Jesus acertou a conta do eleito com Deus. Dívida paga. Aquele que
É o ímpio, ele carrega a sua dívida consigo e vai ter que chegar diante de Deus e vai ter que apresentar diante de Deus agora o valor de quitação dessa dívida, ou seja, a própria vida numa relação de morte. Olha o que Romanos nos fala. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olhem o que nós temos aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Temos, então, paz com Deus. Significa que não havia paz com Deus antes desta relação. A palavra justificados, ela traz para nós o sentido legal. É lei, justiça, justiça realizada. Alguém tem uma dívida, chega diante do juiz, o juiz, então, ele estabelece ali a questão. Você tem uma dívida com esta pessoa. Para que eu declare você sem culpa, você tem que pagar essa dívida. Então, chegou diante do juiz, pagou a dívida, o juiz agora faz um termo definindo que ele não é mais devedor ao outro, porque a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita. Como é que nós conseguimos satisfazer a justiça de Deus? Voltamos aqui e vemos que a justiça de Deus, ela é satisfeita por um único caminho, mediante crer. Não há uma outra relação. A justificação acontece somente por crer. Crer que Jesus pagou a dívida, crer que nós somos devedores. E esse ato de crer leva à humilhação, esse ato de crer leva a um coração transformado, um coração contrito, um coração simples, um coração que agora se debruça diante de Deus, um coração que sente profundamente dor quando peca, um coração que deixa de ser arrogante e se torna simples. Então, nós somos justificados não pelo que fazemos, porque chegamos diante do juiz, nós vamos agora pagar a dívida que temos e não temos com o que pagar. Nós tivemos alguém pagando a dívida por nós. Então eu preciso crer que aquele que pagou a dívida resolveu o meu problema junto do meu credor. É por isso que nós somos justificados ou agora temos a ira de Deus aplacada pelo ato de Cristo pagando a nossa dívida a Ele, porque nós não tínhamos como quitar essa dívida. Nós seríamos lançados no cumprir da sentença que o juiz estabeleceria, e no caso foi estabelecida, e é a morte. Então aqui está a relação de estado. Qual é o nosso estado diante de Deus? De justificados, agora, por um pagamento feito e tudo resolvido, ou condenados, porque não tivemos condições de realizar o pagamento que era devido. Diante disso, qual é a condição que se está vivendo? Diante do estado de justificados, estamos bem na nossa condição ou não? O nosso estado de condenação diante de Deus, porque não conseguimos quitar a nossa dívida, traz
que tipo de condição? Vejam, o que nós encontramos, por definição, em um, um teólogo. Vejam, a condição do justo no estado de graça. Qual é a condição do justo diante de Deus? Olha, de vida eterna. Vida eterna não significa viver para sempre, mas ter uma comunhão com Deus que nunca vai terminar, de glória, de descanso. Né? Descanso não é ficar a eternidade numa rede, não, gente. Nada disso. Agora eu vou ficar na eternidade, coqueirinho de lado, uma redinha, aguinha de coco, sombra e água fresca. Significa que acabou a nossa luta, acabou o cansaço dessa vida em pecado. Não significa que vamos deixar de ser pessoas e que não haverá cansaço em nós no exercício de uma atividade, porque temos limitações, somos limitados, nós não somos infinitos, nós somos finitos. Conhecimento, uma condição de conhecimento. Imagine que quando tudo estiver consumado, ainda teremos muito para aprender e muito para conhecer. Claro que sim. Teremos uma eternidade para aprender, para conhecer da grandiosidade de Deus e isso nunca chegará ao seu limite. Não terá fim. Tamanha a grandiosidade do conhecimento de Deus. Ele é infinito, quer dizer, não tem limite o seu conhecimento. Santidade, serviço. Serviço implica em toda uma relação de adoração, de culto e de realização também. Adoração, sociedade que implica em relacionamento, olha, um relacionamento com Deus e com os santos, e não apenas de um relacionamento com Deus, mas de comunhão perfeita com Ele. Por outro lado, nós temos aqui a condição do ímpio, no seu estado de condenação. Se a condição do justo é uma condição tão rica, abençoada e gostosa, veja a condição do ímpio, segundo nós temos em alguns textos das Escrituras. Fogo eterno, o que implica em sofrimento, poço do abismo, todas essas expressões, olha, trevas exteriores, tormento, castigo eterno, ira de Deus, a segunda morte, destruição eterna. Essa destruição eterna, eu só deixa fazer uma leitura aqui do texto de 2 Tessalonicenses 1,9. Diz assim: esses sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa eterna destruição não significa aniquilamento, né? Não é esse o sentido. Ele diz aqui que serão banidos da face do Senhor. E também não significa que vão estar longe de Deus, mas eles serão destituídos de tudo aquilo que pode lhes trazer gozo, de tudo aquilo que pode lhes trazer bem-estar. Eles estarão vivendo uma relação de pecado eterno ou de dívida eterna e terão que eternamente pagar essa dívida numa relação que será de profundo sofrimento, porque a dívida contraída com Deus é uma dívida eterna, assim como o pagamento da dívida será um pagamento eterno. É interessante nós observarmos isso. Quando compramos alguma coisa, nós nos tornamos devedores de alguém. Né? Ele se torna o nosso credor. Pagamos a dívida. Legalmente não devemos nada mais a ele. Mas é interessante, ele continua sendo o nosso credor e nós continuamos a ser o devedor dele. Ele é um credor com o crédito restituído. Nós somos devedores com a dívida paga. Nós seremos sempre devedores com dívida paga e ele um credor com o valor recebido. É mais ou menos aquela ideia de alguém que faz uma compra e joga fora a sua nota de quitação.
Dá problema no sistema e eles vêm cobrá-lo. Fala, mas eu já paguei. Fala, mas você pode provar que pagou? Ele não pode provar. Quer dizer, mesmo tendo pago, ele continua sendo um devedor e a loja uma credora. Deu problema no sistema, apareceu lá, você ainda está devendo. Não vai acontecer conosco, porque eternamente diante de Deus nós teremos lá o carimbo de quitação, ou seja, Cristo Jesus estará eternamente ali com a nossa dívida paga diante do Pai, mesmo sendo cada um de nós eternos devedores a Deus. Nós seremos eternos devedores, Deus será nosso eterno credor, porque é uma relação muito própria que encontramos nas Escrituras, vendo que Deus ele é o que é o credor, é o que paga a dívida e é o que recebe a dívida, né? Temos tudo isso no próprio Deus. Por que nós não haveria essa condição? Então, a condição do justo é de gozo, a condição do ímpio é de sofrimento. Do justo, de libertação eterna em graça, do ímpio, de condenação eterna. Eu quero tomar aqui a parte central do capítulo 32, seção primeira, da Confissão de Fé de Westminster, quando diz o seguinte: as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Só ressaltando, nós estamos aqui no estado intermediário, mas vejam que aqui há a condição no estado de cada um. A alma dos justos, o estado deles é um estado de não condenação. A condição, gozo do Senhor. A alma dos ímpios estão no estado de condenação. Elas entram numa condição de sofrimento. Apenas essa observação que encontramos no nosso símbolo de fé. Então, meus irmãos, nós observamos dentro das Escrituras Sagradas que o estado final, a condição final, tanto do justo quanto do ímpio, ela é descrita dentro das Sagradas Escrituras. E Deus nos permitindo, no domingo pela manhã, nós estaremos estudando a quarta parte do nosso assunto, e vai envolver o estado final do justo e do ímpio, céu e inferno. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas nós precisamos tratar sim também esse assunto e tratar também desta verdade. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Então, hoje estudamos um pouco sobre esta relação, o estado final do justo e do ímpio, né? O estado de condenação ou o estado de não condenação, condição de sofrimento ou condição de gozo. E tudo isso ligado diretamente ao ato de crer ou não em Jesus como Senhor, Salvador e Redentor. Como diz João no capítulo 3, que nós lemos no início do nosso estudo, né? O julgamento é esse. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, amar a Cristo ou não amar a Cristo? Essa é a relação do julgamento que Deus deixa claro a nós. Se nós o amarmos, nós não seremos condenados. Se nós não o amarmos, nós já estamos condenados, porque não amamos aquele que pagou a nossa dívida diante do Pai. Uma relação de dívida. A dívida do ímpio é carregada consigo. A dívida do justo foi carregada por Cristo e levada até a cruz, morrendo
quitando essa dívida diante do Pai. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê um coração claro, porque nós não podemos fugir de uma realidade. A morte virá, Jesus retornará. E daí? O que acontecerá? Nosso Deus, as Sagradas Escrituras, a revelação do Senhor mostra o caminho da nossa vida, mostra a nossa realidade diante do Senhor. E nosso Deus, nós vemos que não tem como alguém existir sem que a referência seja o Senhor, Pai. Não há. Mesmo que, Senhor, a referência seja tentar não crer que o Senhor existe. Muitos têm tentado fazer isto e têm tentado se convencer da não existência do Senhor, Pai. Uma luta, Senhor, que nunca terá fim nesses corações. Por outro lado, Senhor, há aqueles que acreditam que o Senhor existe, que o Senhor criou tudo o que há, mas que o Senhor está distante de nós, está ausente, Pai, deixando com que nós andássemos ao léu da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo e sofrêssemos diretamente as consequências dos nossos atos como se o Senhor não estivesse absolutamente cuidando de nada. Senhor, há aqueles que acreditam que o Senhor sim criou tudo, o Senhor organizou todas as coisas para que elas funcionassem bem e continua cuidando para que esse funcionamento ele cumpra todos os propósitos que o Senhor estabeleceu. E te louvamos porque cremos que o Senhor soberanamente tem feito isso. Abençoe a nossa vida. Senhor, nos guarde. Senhor, renove sobre nós a bênção do teu cuidado. Nosso Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Nosso pós-lua de hoje será um momento com o quarteto Átrios. E depois nós imediatamente encerramos com o Amém Tríplice. Se o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com Jesus, no lar de eterna luz. Eu vou ao